abrir a palavra de Deus, a carta do apóstolo Paulo aos Romanos, irmãos. Carta do apóstolo Paulo aos Romanos. Nós vamos ler a partir do verso 7, ou melhor, do verso 15 até o final do capítulo, até o 23. Romanos, capítulo 6. Nós vamos ler do verso 15, até o 23. Romanos, capítulo 6, verso 15 até o final. E daí, havemos de pecar, porque não estamos debaixo da lei, e sim da graça? De modo nenhum. Não sabeis que daquele a quem vos ofereceis como servos para a obediência, desse mesmo a quem obedeceis sois servos, seja do pecado para a morte ou da obediência para a justiça? Mas graças a Deus, porque outrora, escravos do pecado, contudo viestes a obedecer de coração a forma de doutrina a que fostes entregues. E uma vez libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça. Falo como homem por causa da fraqueza da vossa carne, assim como oferecestes os vossos membros para a escravidão, da impureza e da maldade para a maldade, assim oferecei agora os vossos membros para servirem a justiça para a santificação. Porque quando eres escravos do pecado, estáveis isentos em relação à justiça. Naquele tempo, que resultado colheste? Somente as coisas de que agora vos envergonhais, porque o fim delas é a morte. O fim delas é morte. Agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Vamos à presença de Deus em oração mais uma vez, irmãos. Ó Senhor, quando abrimos a Tua palavra para ouvir a Tua voz, mais uma vez nós clamamos ao Senhor que use de misericórdia para conosco e desvendar os nossos olhos para podermos contemplar, Senhor, as maravilhas da Tua lei. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Certamente, a linguagem que Paulo utiliza nesse trecho do capítulo 6 da carta dele aos Romanos, não é uma expressão nova. Ele fala acerca de um trabalhador que vai ganhar o seu salário como fruto do seu próprio trabalho. E esse trabalhador, e aqui lembre-se, esse não é o senhor, esse é o servo. Esse trabalhador trabalha para um determinado patrão, um determinado senhor, e que propõe a ele que o fruto do trabalho deles ele receberia. E esse salário seria dado a ele no fim do seu trabalho. Interessante que nós já ouvimos essa linguagem na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 5, por exemplo, que nós lemos, e também no capítulo 4 do apóstolo, da carta aos Romanos, lemos domingo passado, quando Paulo vai descrever que Abraão não tinha do que se gloriar diante de Deus. Ele disse, ele tem do que se gloriar, ele pode ter, mas não diante de Deus, porque ninguém é salvo por aquilo que faz, é pela graça que nós somos salvos. E então ele usa essa imagem dizendo assim, ora, se o salário ele é fruto do seu trabalho, então esse salário não é favor, ele é dívida, porque você trabalhou por ele, logo o final dele é aquilo que você vai adquirir, você vai receber dele. E por outro lado, ele diz, mas aquele que não trabalha, mas crê naquele que justifica o ímpio, que é do verso 3 ao 5 do capítulo 4, mas crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é imputada por justiça. Então, eu tenho um trabalho, eu tenho um patrão,
eu tenho uma ordem dada por ele, como eu devo trabalhar, e eu tenho um salário que eu vou receber dele. A grande distinção e o grande ponto aqui que Paulo com muita clareza nos ensina, é que no final, por exemplo, do texto, que acho que eu penso ser o ápice da narrativa, ele diz assim, olha, porque o salário do pecado é a morte. E, entenda aqui, aquele que entenda a palavra pecado aqui, irmãos, como nós vamos ver no decorrer do texto, como sendo um status, isto é, nós estamos aqui debaixo de uma condenação, nós não somos justificados, nós estamos condenados pelo Senhor, por causa do nosso pecado. Então, o salário desse trabalho é a morte. O salário do trabalho é a morte. Mas o texto vai usar uma linguagem bem intrigante. Mas o dom gratuito de Deus é interessante, ele já não fala mais de salário, porque o salário é fruto de um trabalho. Ele diz, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Você não ganha a vida eterna pelo seu trabalho. Você ganha a vida eterna como dom gratuito de Deus. Eu tenho 2 senhores. O mundo lhe oferece 2 senhores. Ele vai estipular as regras do seu trabalho e o resultado dele, o seu salário. O outro, ele vai estipular a regra do seu trabalho e o resultado dele é o seu salário. Importante frisarmos isso porque essa é uma sessão que são 2 perguntas em sequência. Eu tenho no verso 15 do capítulo 6 e tenho do capítulo 7, verso 1 a 6, uma outra questão, que vai ser tratado no próximo domingo, se o Senhor permitir. Hoje, nós vamos nos deter nessa primeira questão. Não é? Veja, volte comigo para o verso 15, irmãos, do texto. Ele diz, ora, e daí? Havemos de pecar, porque não estamos debaixo da lei, e sim da graça? Paulo está dizendo, em outras palavras, à luz do que foi dito até aqui, por que realmente o cristão não deveria mais pecar? Debaixo de tudo aquilo que nós ouvimos, depois de tudo aquilo que aprendemos até aqui, por que ele não deve mais pecar? Se a graça é abundante na vida dele, por que ele deve deixar de pecar ou ele deve fugir do pecado? É importante nós entendermos aqui, irmãos, que Paulo ele não está fazendo essa pergunta com a intenção e de respondê-la com a dureza que ela requer, mas para poder afinar o conceito que agora passa a ser melhor estipulado e tratado por ele. As perguntas que são feitas aqui, elas têm a intenção exatamente de nos ajudar a compreender melhor, porque uma vez ficou definido que nós somos salvos pela graça e pela justiça de Deus, que é o modo de Deus nos redimir, é a justiça dele em Cristo Jesus, essa é a maneira do homem ser salvo. A pergunta é, e agora, depois disso, como é que eu vivo? Que fruto eu tenho? Então, na primeira parte do capítulo 6, ele disse, nós somos unidos a Cristo. Nós ressuscitamos juntamente com Ele, nós morremos com Ele e ressuscitamos com Ele. Logo, agora, nós estamos livres da cadeia do pecado. Nós não somos mais escravos do pecado. Nós não servimos mais o pecado como escravos. Agora ele vai responder e vai lidar com a questão fundamental para a igreja. Como é que eu sei que alguém é servo de Deus? Como eu sei que alguém é servo de Deus? Você imagina, é uma imagem na época em que se vendiam escravos, e alguém desejasse comprar os escravos no mercado, como acontecia nos Estados Unidos na época, em alguns lugares do mundo, até mesmo no Brasil. Você imagina alguém chegar e dizer assim, de quem é esse escravo? Eu queria comprá-lo. Aí se ele dissesse assim, eu pertenço a fulano de tal,
Como é que você saberia se ele pertence a fulano de tal? Você saberia pelo fato dele ouvir a voz do seu Senhor e obedecer. Que ele falasse, poderia até dizer que era, mas se o seu Senhor falasse e ele obedecesse, você saberia de fato a quem ele pertence. O próprio Senhor Jesus Cristo nos dá uma imagem muito clara acerca disso, quando ele fala lá no Evangelho de João, que as ovelhas de Cristo têm duas marcas, uma na orelha e outra nos pés. As minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. As ovelhas de Cristo têm duas marcas, elas não têm uma marca apenas na orelha, no sentido de dizer, elas escutam, mas elas seguem, elas vão após ele, elas imitam ele, elas reconhecem a voz. É tão sério isso que o profeta Isaías, no capítulo 1, chega a dizer: Israel é pior do que os animais, pior do que o animal, porque o boi conhece o seu dono, e o jumento o dono da sua manjedoura, mas o meu povo não me conhece, o meu povo não reconhece a minha voz. Então esse mesmo povo quer falar com Deus na mesma sessão, e o Senhor diz: ora, eu estou cansado de ouvir as suas orações. Cessem de orar. Antes flua no vosso meio a justiça e a verdade. Uma vez que as cadeias do pecado foram quebradas, então eu digo que eu pertenço a Cristo. Quem é que eu escuto? Quem é meu Senhor? Para onde eu vou? Que voz me conduz? E aqui nós temos então a linguagem estabelecida pelo próprio Senhor. O apóstolo Paulo responde à pergunta: e daí, havemos de pecar porque não estamos debaixo da lei e sim da graça? Paulo responde: de modo nenhum. Não sabeis que daquele a quem vos ofereceis como servos, para a obediência, desse mesmo a quem obedeceis, sois servos, seja do pecado para a morte ou da obediência para a justiça. Seja de um ou de outro. E aqui, irmãos, os aspectos são colocados de modo bem claro, não é? Como é que eu posso dizer a quem eu pertenço? Quem eu sirvo? Quem é o meu Senhor? A quem de fato eu sirvo? Vocês se oferecem como servos ao Senhor. Aquele a quem você serve, esse é o teu Senhor. No verso 16, o apóstolo Paulo, como já acabamos de ler, ele mostra com tanta clareza essa verdade. Existem dois mestres, irmãos, que demandam dois tipos diferentes de trabalho e que dão dois tipos de recompensas diferentes. O primeiro mestre é descrito nos seguintes versos. No verso 16, na parte inicial, como nós falamos aqui, quando ele diz, não é? Não sabeis que daquele a quem vos ofereceis como servos para a obediência, desse mesmo a que obedeceis sois servos, seja do pecado para a morte. Então, esse aqui é o servo. Agora, veja até o verso 18, ele continua, 17. Mas graças a Deus, porque outrora escravos do pecado, contudo vieste a obedecer de coração a forma de doutrina que fostes entregues. Verso 18. E uma vez libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça. Então ele fala, e aqui é uma expressão, no 16 ao 18 e o verso 20, não é? E do 22 e 23, veja comigo, por favor, 22 e 23, ele diz assim:
Agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e por fim a vida eterna. Porque o salário do pecado... Veja, quem é o mestre aqui? O pecado. Do verso 16 ao 18, do verso 20, o verso 22 e 23, ele diz, o mestre aqui é o pecado. Esse é o Senhor. E no verso 19 ele usa uma outra nomenclatura. Veja, no 19 ele diz assim... Falo como homem por causa da fraqueza da vossa carne, assim como ofereceste os vossos membros para a escravidão da impureza. Veja, nesses momentos anteriores ele fala ao pecado, aqui ele fala à impureza. Esse é o primeiro mestre, esse é o primeiro Senhor, o pecado e a impureza. Esse é o primeiro Senhor. Aí vem o segundo Senhor, no texto que muito claramente nos ensina também. No verso 17 a 20... Veja lá comigo, por favor, ele diz, graças a Deus porque outrora escravos do pecado, contudo vieste a obedecer de coração a forma de doutrina que foste entregue, não é? E uma vez libertos do pecado, foste feitos servos da justiça. Enquanto um mestre é o pecado e a impureza, o outro é a justiça. É a justiça. É interessante porque esse mestre, não é? Como é descrito aqui, a justiça, nos versos 22 e 23, ele diz Deus. Preste atenção no verso 22 e 23. Agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus. Veja o verso 23, por favor. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus. Então, dois servos bem distintos. Pecado e impureza. O outro, justiça, Deus. O que esses senhores demandam? O que eles pedem dos seus servos? Dois trabalhos distintos. Se pecado ou impureza, se o pecado ou a impureza é o seu mestre, você fará coisas que são consistentes com a sua natureza. Você vai viver na impureza. Demandará que é interessante, né, que você pratica a iniquidade e depois de ter feito isso, você faz mais iniquidade. E quando você faz mais iniquidade, só uma coisa resta, vergonha. Vergonha é o que resta como fruto desse trabalho. O verso 19, por favor, acompanhe comigo. Ele diz, falo como homem por causa da fraqueza da vossa carne, assim como ofereceste os vossos membros para a escravidão da impureza e da maldade para a maldade, assim ofereceis agora os vossos membros para servirem à justiça, para a santificação. No verso 21, ele diz, naquele tempo, que resultado colheste? Somente as coisas que agora vos envergonhais, porque o fim delas é morte. O fim delas é a morte. O primeiro mestre demanda isso. Impureza, pecado, iniquidade. E mais iniquidade e mais impureza. É a única coisa que sobra de tudo isso é vergonha. O segundo mestre, acompanhe o texto comigo, por favor, demanda algo completamente diferente. O Deus da justiça aqui, ele diz o seguinte, né? Que os seus servos farão a sua vontade revelada, como contida nos ensinamentos doutrinários da Escritura, como estão expostos na Escritura. Os seus servos farão aquilo que está revelado na palavra de Deus. Veja só no capítulo 6, verso 17. Por favor, o texto diz assim, verso 17 do capítulo 6, mas graças a Deus, porque outrora escravos do pecado, contudo tiveste obedecer de coração a forma de doutrina a que fostes entregue. E aqui é interessante, porque nenhum senhor, não é,
vai fazer você obedecer uma lei de coração, senão aquele que opera no coração, aquele que muda o coração, aquele que tira o coração de pedra e dá o coração de carne. Se não for esse, nós não vamos obedecer de coração. E veja a linguagem, vieste a obedecer de coração. O quê? Obedecer o quê, irmãos? Veja a linguagem de Paulo, não é? A forma de doutrina que fostes entregue. A forma de doutrina que fostes entregue. No verso, especialmente no verso 22 agora, veja comigo o texto, veja a linguagem de Paulo. Agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. 22. Libertados do pecado, transformados em servos de Deus. E é interessante que essa linguagem, foram feitos servos de Deus. E como é que o servo de Deus se submete, irmãos? Ele vive de acordo com a doutrina que lhe foi entregue, com o corpo de doutrina que lhe foi entregue. Dois mestres, duas demandas diferentes. Porque aquele que, enquanto o pecado como mestre leva à impureza, esse, segundo os versos 19 e 22, leva a uma vida de santidade. Eles são completamente opostos. Dois mestres, duas demandas. E dois tipos de salários diferentes. Bem diferentes. Qual vai ser o resultado? Depende do mestre que você segue. Depende do Senhor que você se submete. Qual o resultado? Se for o pecado, o salário é a morte. Verso 16, verso 21 e verso 23 claramente aplica isso. A morte. Interessante que, por outro lado, a Bíblia, irmãos, ela quando fala apenas da morte, ela não fala apenas da morte física, a alienação de Deus, por meio de uma punição eterna, completamente distinta. Enquanto o outro mestre, o outro Senhor, o que é que ele dá? Vida e vida eterna. O que exatamente que ele dá? Vida eterna. Qual é exatamente o mestre e o Senhor que você segue? Que serviço é o seu? Ora, tão claramente a Escritura diz: escolhei hoje a quem servais. Disse Josué: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Se você vive em pecado deliberado, em impureza, irmãos, você está dizendo quem é o teu mestre e o teu Senhor. É claro que Paulo quando ensina verdades como essa, aqui é importante frisarmos o elemento da própria natureza da epístola, né? Lembre-se disso, irmãos, como é que eu posso compreender muito do contexto da carta? Pelo contexto e o teor da carta. O teor dela me ajuda a entender os problemas que ele está enfrentando. Então ele está tratando com verdadeiros crentes que estão vivendo no pecado, sendo eles livres, tendo sido eles libertos da escravidão, e eles precisam compreender que a obra da graça que alcançou é uma graça poderosa, não é uma graça fraca. Porque muitos vão acreditar e até acreditam que a graça barata, que é o evangelho barato, produz naturalmente uma vida fraca, sem piedade. Mas a graça verdadeira, não é barata e, consequentemente, ela é poderosa. Ela é poderosa para mudar a minha sorte.
Eu não fui salvo pela graça para viver na escravidão. Eu fui salvo pela graça porque fui liberto da escravidão. E ela é poderosa para me fazer andar de conformidade com a palavra de Deus. Preste atenção em alguns pontos aqui que ainda precisamos destacar, irmãos. O verdadeiro cristão precisa estar convencido de uma coisa: submissão ao seu mestre. E aqui eu preciso frisar isso mais um pouco. Se tem alguma coisa na igreja que nós carecemos, além de estudar doutrina e verdade, é oração. E eu me impressiono muito, e isso é uma coisa que me impressiona muito na nossa geração. Eu conversado com presbíteros da igreja, a gente conversa sobre isso, e já, como muitas vezes, os jovens, a igreja é despertada para conhecer doutrina e aprofundar, mas me preocupa não ver a nossa igreja de joelhos, orando, buscando a Deus. Eu lembro disso porque são coisas que não podem ser separadas em hipótese alguma. Eu lembro das palavras do nosso Redentor Jesus Cristo, em João 17, verso 17, que o capítulo 17 é a oração sacerdotal de Cristo. Ele diz: Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. E como é que Cristo faz isso? Ele ora ao Pai: Pai, santifica-os na verdade. Pensar nisso, irmãos, e a nossa oração deveria ser: ó Pai, ouve a oração do teu filho. Ouve a oração do teu filho. Paulo vai dizer com tanta clareza que viestes a obedecer à forma de doutrina a que fostes entregues. Como é que é a palavra que opera em nós? Eu lembro no dia da escolha dos diáconos em Atos, no capítulo 6. E agora os ministros, e nós, muitas vezes, nós gostamos de dizer: eu sou ministro da palavra e do sacramento. Mas nós esquecemos de uma coisa. Esquecemos de uma coisa: da oração e da palavra e do sacramento. Os apóstolos disseram: nós não vamos deixar de cuidar da oração e da palavra para servir à mesa. Escolham pessoas cheias do Espírito Santo que façam isso. Nós vamos nos dedicar à oração e à palavra. É porque é pelo Espírito de Deus que a doutrina molda a nossa alma. É pelo Espírito de Deus que a doutrina transforma a nossa alma. E aqui vem um elemento interessante, irmãos, essa expressão paulina, a forma de doutrina, a forma de doutrina. Então, não é alguma coisa ainda que não tem forma, há uma forma. E que forma é essa? Porque a verdadeira redenção, ela não produz um monte de gente fazendo o que quer, produz mortos que foram ressurretos dentre os mortos, que agora vivem e que praticam a lei de Deus e amam a palavra de Deus. Eu lembro de Paulo escrevendo a Timóteo, e você, por favor, abra sua Bíblia comigo,
A primeira carta dele a Timóteo, no capítulo 3, por favor. Quando o apóstolo Paulo ele vai descrever ali, irmãos, acerca da piedade, veja a linguagem usada pelo apóstolo Paulo. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, verso 16, diz assim a Escritura Sagrada: evidentemente, grande é o mistério da piedade. Aquele que foi manifestado na carne, justificado em espírito, contemplado por anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo, recebido na glória. Isso aqui é a piedade, veja, esse é o mistério da piedade. Qual é o mistério da piedade? Cristo, o Evangelho. E o que quando você crê na doutrina que Paulo vem pregando, o Evangelho de Cristo, e o que isso produz? Uma forma de piedade, uma forma de doutrina, um modelo que se vive. A linguagem utilizada pelo apóstolo Paulo é muito clara aqui. Você pode ter certeza, irmãos, que quando Paulo descreve essa verdade, se você, por exemplo, no capítulo 1 da mesma carta de Paulo a Timóteo, por favor, verso 1 em diante, Paulo diz assim: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pelo mandado de Deus, nosso Salvador, e de Cristo Jesus, nossa esperança, a Timóteo, verdadeiro filho na fé, graça, misericórdia e paz da parte de Deus, Pai, e de Cristo Jesus, nosso Senhor. Quando eu estava de viagem rumo da Macedônia, te roguei, permanecesse ainda em Éfeso para admoestares a certas pessoas, a fim de que não ensine outra doutrina, nem se ocupem com fábulas e genealogias sem fim, que antes promovem discussões do que o serviço de Deus na fé. Você entende aqui, irmãos? Ora, se ocupam de fábulas, genealogias sem fim, que antes promovem discussões do que serviço de Deus na fé. Serviço de Deus na fé. Ele continua: ora, o intuito da presente admoestação visa o amor que procede de coração puro e de consciência boa e de fé sem hipocrisia, desviando-se algumas pessoas destas coisas, perderam-se em loquacidade frívola, pretendendo passar por mestres da lei, não compreendendo todavia nem o que dizem, nem os assuntos sobre os quais fazem ousadas asseverações. Sabemos, porém, que a lei é boa, se alguém dela se utiliza de modo legítimo, tendo em vista que não se promulga a lei para quem é justo, mas para transgressores e rebeldes, irreverentes, pecadores, ímpios e profanos, parricidas e matricidas, homicidas, impuros, sodomitas, raptores de homens, mentirosos, perjuros e para tudo quanto se opõe à sã doutrina, segundo o Evangelho da glória de Deus bendito, do qual fui encarregado. A lei de Deus foi entregue para a salvação dos pecadores. E Paulo diz no início: vocês se ocupam com doutrinas que não são doutrinas que levam ao serviço, isto é, qual verdade que vocês ensinam que produz de fato mudança na vida da igreja? E que conhecimento é esse que nós temos, que não nos ensina a servir? Lembre-se disso. Lembre-se disso. Todo o tesouro do conhecimento de Deus está em Cristo Jesus. E como ele se revela? Servo de Deus. Que conhecimento de Cristo não produzirá em nós tamanho efeito? Só se nós estamos atrás de fábulas, genealogias sem fim.
Na linguagem do apóstolo Paulo, irmãos, a forma de doutrina é a doutrina da palavra que opera na vida daquele que foi salvo pelo Senhor, dando a ele um modo de vida que glorifica a Deus. Eu lembro ainda mais uma vez da primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 2. Escute comigo, acompanhe comigo a leitura desse texto, por favor. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2. Nós vamos ler a partir do verso 13. Ele diz assim: outra razão ainda temos nós para incessantemente dar graças a Deus, é que tendo vós recebido a palavra que de nós ouvistes, que é de Deus, acolheste não como palavra de homem, e sim como em verdade é a palavra de Deus. E aí veja a palavra que Paulo diz: a qual com efeito está operando eficazmente em vós. Quem sois vós? Os que credes. A palavra opera eficazmente em nós. Por isso que esse é o ponto. A pregação da palavra, o evangelho de Cristo proclamado com poder e autoridade, a oração, a dependência do Senhor. Esse é o caminho que vai transformar a igreja. E eu lembro, pensando em João Calvino, magro, doenças muitas no corpo. Diariamente esse homem pregava a palavra, mais de 1000 pessoas iam à igreja ouvi-lo pregar. Não havia introdução fanática histórica, não havia divisão de sermão, não havia detalhismo na pregação. Ele abria a palavra, expunha as escrituras, transformou a Europa. A palavra que opera em vós, pelo poder do Espírito. É por isso que eu não tenho como separar essas duas coisas. A igreja precisa entender, nós somos livres, nós somos libertos do pecado. E nós vamos agora pela palavra que opera em nós. Os que cremos no Senhor, essa palavra vai formando a nossa vida, nos ensinando a viver, mudando a nossa conduta, quebrando a nossa soberba, humilhando-nos e nos ensinando para vivermos na vida que glorifica a Deus. É a palavra pura, simples, no poder do Espírito. Essa é a doutrina, essa é a verdade que vai transformar o mundo e a igreja. Esse evangelho, irmãos, aqui nós somos expostos. O autor da carta aos Hebreus chega a dizer, com todas as letras, é capaz de discernir os nossos pensamentos. É capaz de nos desnudar diante de Deus. É capaz de revelar as nossas iniquidades mais íntimas e clamar por socorro a Deus. É a palavra. A forma da doutrina. Eu acho impressionante ainda Paulo falando aos crentes em Éfeso, no capítulo 20, por favor. Lá em Atos capítulo 20, ele estava ali em Éfeso, não é? Atos.
capítulo 20. Abra sua Bíblia comigo, por favor. A linguagem do apóstolo Paulo nesse contexto nos ajuda muito. Ele, como preocupado com a igreja, ele diz assim, verso 29 em diante: eu sei que depois da minha partida entre vós penetrarão lobos vorazes que não pouparão o rebanho, e que dentre vós mesmos se levantarão homens falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos atrás deles. Portanto, vigiai, lembrando-vos de que por 3 anos, noite e dia, não cessei de admoestar com lágrimas a cada um. Agora, pois, encomendo-vos ao Senhor. E é o que, irmãos? E a palavra da sua graça, que tem poder. Vocês sabem o que é isso? Tem poder para edificar e dar herança entre todos os que são santificados. Os que são santificados. Eu recomendo-vos, que linguagem impressionante, encomendo-vos ao Senhor e à palavra da sua graça, que é poderosa. Que é poderosa. Como nós ouvimos, como essa palavra tem efeito em meu coração. Como tenho vivido depois de ouvi-la. Mas a grande maravilha, irmãos, é que o primeiro mestre, o primeiro Senhor, que é o pecado e a impureza, ele paga um salário depois de você terminar de trabalhar. É a morte. É a grande maravilha. É o que eu recebo do meu Senhor. Não é fruto do meu trabalho. É dom de Deus. Eu recebo a vida eterna. Porque eu começo a entender. Eu não sou de mim mesmo. Eu pertenço a Ele. Não é o meu poder. É o poder dEle. E da sua palavra. E do seu Espírito. Fomos libertos quando estávamos mortos. Ele nos deu vida. E agora que Ele nos deu vida, Ele nos dará a vida eterna. Você luta contra os seus pecados, irmão. E o pecado já, para você que é crente, tem um sabor amargo. Quando ainda é doce, o Senhor não permite que seja doce por muito tempo. Como fez com um jovem, com um filho pródigo. Andou, usufruiu, até que um dia esteve a ponto de comer as comidas dos porcos. É assim que Deus faz com seus filhos. Ele não dá a glória desse mundo para eles não se envenenarem. Ele dá a comida de porcos quando eles estão longe dele, para que eles cuspam. Não é essa a comida que eu tenho no Senhor. Eu vou voltar para casa
Pai me trata como um dos teus empregados, porque eu pequei contra ti. Essa palavra que opera no povo de Deus, irmãos, ela torna o pecado amargo. Tira a alegria da alma. Davi disse: restitui-me a alegria da salvação. A palavra que opera em nós antes mudou o nosso status. Nós somos filhos de Deus. Você está lutando e sofrendo e buscando viver uma vida santa. Deixa eu te dizer, é só o começo. No fim, a vida eterna. Agora, santificação. O que eu recebo dele não é fruto do meu trabalho, é dom de Deus. E a grande transformação começa aqui. Vamos cair de joelho diante dele. Opera, Senhor. Opera a tua palavra no meu coração. Eu não tenho forças em mim mesmo. Que força eu tinha. Agora você vive. Você não está morto. Agora você pode fazer o que Deus ordena, pela mesma graça que te tirou da morte. Servos e senhores distintos. Quem é o teu Senhor? Quem é o teu Senhor? Se nós disséssemos aqui, uma feira de escravos, você dissesse, eu sou de Cristo, que voz você ouve? A de Cristo ou do pecado? Quem é o teu Senhor? Quem você ouve? Eu convoco você que está preso na morte do pecado, por ser filho de Adão, e a morte é a tua herança. Eu convido a você nessa noite a abandonar as tuas forças, a jogar no chão as tuas armas que você vem lutando contra Deus e a render-se diante dele. Ele é rico em misericórdia. Esse é o Senhor. Jesus, esse é o Senhor que você precisa. Você que está em Cristo Jesus, irmão, e foi lavado pelo sangue do Cordeiro, e busca viver uma vida santa e luta contra os seus pecados. Anime-se. Anime-se, irmão. Porque nada que você tenha é fruto do teu trabalho. É dom de Deus. Seja grato a Ele. Abandona teu pecado. Deixa a morte
e vive para o Senhor, submetendo-se à sua vontade de coração. De coração. Lá fora e aqui dentro, nós sabemos quem é servo de Deus, segundo o modo como nós vivemos. Segundo o modo como nós vivemos. Vamos curvar nossa cabeça e orar ao Senhor mais uma vez, irmãos. Senhor nosso, se não fosse a tua misericórdia para conosco, o que seria de nós?